Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Quarta Sessão Legislativa da Quarta Legislatura, ata sucinta da nona Sessão Ordinária, em 21 de fevereiro de 2006. Súmula. Presidência do deputado Chico Floresta, local plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Início, 18 horas e 16 minutos. Término, 18 horas e 16 minutos. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Quarta Sessão Legislativa da Quarta Legislatura, ata da segunda Sessão Extraordinária, em 21 de fevereiro de 2006. Súmula. Presidência do deputado Fábio Barcelos e Chico Floresta. Secretaria do deputado Wilson Lima, local plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Início, às 9 horas e 52 minutos, término, 18 horas e 16 minutos. Está lida as atas, senhor presidente. Peço ao deputado Chico Floresta para continuar lendo os expedientes. Mensagem número 145 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 146 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 147 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 148 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem 150 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 151 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 152 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 153 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Agrício Braga. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Josezito Ribeiro Oliveira. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Fábio Barcelos. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao sargento José Maria de Miranda Rocha. Indicação do deputado Chico Floresta. Sugere ao senhor secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal urgente reforço do policiamento nas superquadras 109 e 409 da Asa Norte. Indicação do deputado Chico Floresta. Sugere ao administrador regional de Brasília que tome providências quanto à possibilidade de permuta em relação ao terreno do comércio local da quadra 216, destinado para a construção do restaurante de unidade de vizinhança. Requerimento do deputado Chico Floresta. Requer encaminhamento de pedido de informação ao secretário de Estado de Fazenda e Planejamento acerca do total de impostos e taxas arrecadados pelo governo do Distrito Federal na região administrativa do Cruzeiro. Projeto de lei do deputado Wilson Lima e José Dimar. Altera a lei número 2.491, de 24 de novembro de 1999, que dispõe sobre a concessão de passe livre nas linhas rurais do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Peniel Pacheco. Concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Madalene Derrori. Projeto do deputado Brunelli. Dispõe sobre a obrigação de divulgação em jornais de grande circulação as informações que especifica. Requerimento do deputado Brunelli. Requer o encaminhamento de solicitação de informação ao seu secretário de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal. Moção do deputado Brunelli. Parabeniza o Major Sérgio Luiz de Souza Cordeiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, pelos relevantes serviços prestados ao Distrito Federal. Indicação do deputado Brunelli. Sugere ao secretário de Estado de Transporte do Distrito Federal a implantação de uma linha de ônibus circular no Recanto das Emas. Indicação do deputado Brunelli. Indicação do deputado Brunelli. Indicação do deputado Brunelli. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunelli. Concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao pastor Ezequias Pereira da Silva. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunelli. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Ademar Machado Paiva.
Projeto de decreto legislativo, deputado Brunello, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Alessandro Fabrício Clemente Paiva. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunello, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Eduardo de Carvalho Oliveira. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunello, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao pastor André Luiz Baquil Mazzoni. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunello, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Wagner Tenório de Almeida. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunello, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Marcos Chagas Vilas Flor. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunello, concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao pastor Keison A. Veloso. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunello, concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao pastor Luiz Carlos Rocha Oliveira. Projeto de decreto legislativo do deputado Brunello, concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao pastor Paulo César de Lima Gomes. Moção da deputada Evelise, manifesta apoio e parabeniza os dirigentes e funcionários do Departamento de Trânsito do Distrito Federal pelas ações educativas desenvolvidas no Distrito Federal. Moção da deputada Evelise, manifesta apoio à Associação Brasileira de Deficientes Visuais. Projeto de lei do deputado Adilson Aires, veda a aplicação de parcela de reembolso pelos servidores civis da administração direta, autárquica, fundacional e empresas de economia mista do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Augusto Carvalho, determina ao poder público a garantia dos benefícios pagos a aposentados. Projeto de resolução do deputado Chico Floresta, altera o artigo 78, 13º do Regimento Interno, para que a distribuição das proposições no âmbito da comissão seja aleatória. Requerimento do deputado Chico Leite, requer a realização de sessão solene no dia 1º de junho de 2006, em homenagem ao Dia do Quadrilheiro, dançarinos de quadrilha junina. Moção do deputado Brunello, parabeniza a pastora da Igreja Casa da Bênção Riacho Fundo 1, a senhora Elza Iris Rocha Luciano, pelos relevantes serviços prestados à comunidade evangélica de Brasília. Projeto de decreto legislativo da senhora deputada Maria da Guia, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Alci Alves de Souza. Projeto de decreto legislativo da senhora deputada Maria da Guia, concede título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Ronildo Divino de Menezes. Indicação da deputada Arlete Sampaio, sugere à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que assegura o direito de opção dos estudantes pela linguagem artística, cênicas, plásticas ou música, e suspende o processo de devolução de professores de arte das escolas de ensino médio da rede pública. Lidos todos os expedientes sobre a mesa, peço agora ao deputado Chico Vigilante para fazer a chamada dos seus parlamentares para a conferência de quórum. Deputado Agrício Braga. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputada Anicéia Machado. Senhor presidente, eu já quero pedir para corrigir, porque me parece que a deputada Anicéia Machado renunciou ao mandato, logo não pode mais fazer parte da lista. A informação que nós tivemos é que houve uma decisão da Justiça retornando à situação coante, situação anterior. Então, este é um assunto que, evidentemente, deverá ser pautado pela mesa diretora e pelo conjunto dos líderes. Senhora deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares.
Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai, presente. Deputada Eurides Brito. Deputado Expedito Bandeira, presente. Deputada Ivelise Long. Deputado João de Deus. Deputado José de Mar. Deputada Maria da Guia, presente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Wilson Lima. Presente o deputado Wilson Lima. Deputado Fábio Barcelos. Senhor presidente, estão presentes 8 senhoras e senhores deputados. Deputado Paulo Tadeu completa o 9º deputado em plenário. Bem, então temos quórum para debate. Poderemos então iniciar os nossos debates. Presidente, antes de uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Uma pena que tenhamos apenas 8 parlamentares. 9 parlamentares, corrigindo. Mas eu quero fazer uma comunicação à casa. Ainda esse final de semana tive notícia e pude ver que começam a chegar as primeiras contas de telefone da Brasil Telecom sem a malfadada tarifa básica de telefonia. Essa é uma vitória dessa casa. Essa casa que muitas vezes esteve nos jornais em situações não muito condizentes, mas que passou para o Brasil. Ainda hoje ouvi da deputada Maria da Guia, na Comissão de Constituição e Justiça, que esteve no Maranhão recentemente em congresso, passou para o Brasil como pioneira na matéria, como passará por certo pioneiro em outras matérias, como a CPI dos combustíveis e outras matérias mais, o cinto de segurança e outras matérias mais. Então eu queria fazer essa comunicação, dar parabéns a todos os colegas, dar parabéns àqueles que acreditaram. Essa é uma grande vitória, a vitória em uma batalha de uma guerra que ainda não terminou, mas que terminaremos por vencê-la. E dar parabéns à sociedade do Distrito Federal, que é a primeira como merece, aquinhoada com o fim, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, com o fim desse abuso contra o consumidor de telefonia. Obrigado, presidente. Inclusive, deputado Chico Leite, hoje mesmo eu saio colhendo assinaturas dos parlamentares para a instauração de uma CPI nesta casa para averiguar a situação das contas de telefone. Nós fizemos um levantamento e só no PROCON são mais de 100 mil reclamações neste ano. As empresas de telefone são responsáveis, são as campeãs, as campeões, e no Distrito Federal chega a quase 150 mil. Então nós estamos protocolando um pedido de CPI, espero, evidente que Vossa Excelência será o primeiro a assinar, espero que todos os líderes assim o façam, e vamos averiguar, porque há um problema seríssimo que as pessoas reclamam, que é a não transparência nas suas contas. Muitas se sentem lesadas com contas acima do valor que originalmente aguardavam, e nós vamos analisar este fato, se Deus quiser, a partir da abertura do CPI dessa casa, continuando e corroborando o trabalho que tão brilhantemente Vossa Excelência iniciou aqui na Câmara Legislativa do DF. Obrigado pelo apoio, presidente. Valeu. Estamos na ordem do dia em comunicado de líderes. Convido a falar o deputado Leonardo Prudente. Convido para fazer o uso da palavra o deputado Augusto Carvalho. Convido para fazer o uso da palavra o deputado Peniel Pacheco. Convido para fazer uso da palavra o deputado Aguinaldo de Jesus. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Tadeu. Com a palavra, o deputado Paulo Tadeu.
Presta o celular para dar ligadinha comigo aí. Se onde o bicho foi parar, né? Boa tarde, senhor presidente, deputado Chico Floresta, demais parlamentares aqui presentes. Queria aproveitar essa minha intervenção no comunicado da liderança do Partido dos Trabalhadores, informar que a bancada do partido deliberou para que a liderança do PT fosse complementada pelo deputado Chico Leite na primeira vice-liderança e o deputado Chico Vigilante na segunda vice-liderança do Partido dos Trabalhadores. Com isso, a gente completa a nossa liderança. Eu irei formalizar a mesa diretora e, com isso, a gente espera poder continuar construindo nosso trabalho. Eu quero aproveitar também para pedir o apoio dos demais parlamentares dessa casa, e a deputada Érica Cocai, que é uma companheira que faz a luta aí intransigente em defesa da igualdade de gênero, enfim, juntamente com as demais deputadas, Alete Sampaio e as demais deputadas aqui dessa casa. Nós sabemos que hoje é véspera do Dia Internacional da Mulher, estaria a deputada Maria da Guia. Vai acontecer no dia 9 o julgamento do assassino da Graziela Gonçalves de Rezende, que há 4 anos atrás foi assassinada grávida lá no Guará. Esse assassinato teve uma repercussão muito grande na imprensa e tanto a comunidade do Guará quanto os familiares, deputado Chico Vigilante, estão bastante preocupados com a possibilidade desse julgamento que irá acontecer no dia 9 desse mês, de não ter, um efeito concreto no sentido de punir o responsável por aquela barbárie. Então, os familiares e a comunidade do Guará está solicitando dessa casa uma moção que já está preparada aqui por nós, que seria endereçada ao Ministério Público, que vai acompanhar, inclusive, o julgamento no Tribunal de Júri. E nós esperamos que, com essa moção aprovada por essa casa, deputado Chico Vigilante, a gente possa estar contribuindo para o fim da impunidade, em especial da impunidade daqueles que violentam as mulheres nesse país e que todos os dados demonstram, deputada Érica Cocai, que boa parte dos agressores sequer chegam a um julgamento. Então, a gente até, diria eu, com o princípio de procurarmos essa igualdade de gênero entre homens e mulheres, que a gente possa efetivamente exigir do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Júris, deputada Alete Sampaio, deputada Érica e deputada Maria da Guia, que faça a justiça punindo o responsável por aquele assassinato que vitimou tanto a Graziela como bem o seu filho de 2 meses que estava em seu ventre. Também quero, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, colocar, e aí chamar o deputado Augusto Carvalho, os demais partidos, enfim, para que essa casa possa construir uma agenda de votação que venha no sentido de estar de acordo com aquilo que a população espera. Nós estamos debatendo o orçamento, que esperamos finalizar o mais rápido possível esse assunto. Mas logo depois, queremos sugerir a seguinte pauta: que a gente possa entrar na discussão dos PDLs, lá com a comunidade do Gama, com a comunidade do Guará, PDL também de Planaltina, que está por ser discutido e aprovado por essa casa, mas, acima de tudo, a discussão do PDOT, que o governo do Distrito Federal ainda não enviou para essa casa. E todos nós sabemos que o Estatuto da Cidade, a deputada Alete Sampaio acompanha muito bem essa questão, determina que até outubro desse ano os municípios façam a revisão dos planos
diretores de ordenamento territorial de cada município, de cada estado, como é o caso aqui do Distrito Federal. E nos preocupa muito, deputado Augusto Carvalho, porque sabemos que outubro vai ser exatamente o período eleitoral. E que sabemos que toda a sociedade, essa casa, enfim, estará praticamente concentrada nas eleições. Esperamos então que esse PDOT chegue o mais rápido possível para que a gente possa estar debatendo. Além disso, deputada Eliana Pedrosa, líder do governo nessa casa, queremos propor também, deputado Chico Vigilante, que a gente possa estabelecer aqui o debate com relação ao nepotismo, com relação ao pagamento de salários extras durante a convocação extraordinária, e peço a Vossa Excelência mais um minuto, além também da discussão relacionada ao recesso parlamentar. Eu acredito que essa casa precisa dar uma resposta à população de Brasília no que se refere a esses temas. E por fim também, queremos propor que a gente possa construir de comum acordo uma resolução, deputada Eliana Pedrosa, que dê a esse parlamento de novo o direito de discutir e de aprovar ou não as mudanças nas estruturas do GDF. Pois a CPI da Saúde bem mostrou que depois que essa casa deu um cheque branco ao Poder Executivo, deputado Chico Vigilante, vários cargos foram criados de maneira indiscriminada na Secretaria de Saúde, ao bel prazer do secretário de Saúde, que inclusive construiu uma política de criação de cargo sem guardar consigo nenhuma consonância com o interesse da população do Distrito Federal. E a responsabilidade desse cheque em branco que foi passado para o Poder Executivo foi responsabilidade dessa casa. E que nós queremos também pautar esse tema. Queremos devolver ao Poder Legislativo do Distrito Federal discussões como essa, de criação de cargos, de mudança na estrutura administrativa do GDF, porque entendemos que é por aqui que se passa esse debate. Então, com essa agenda, e evidentemente com os demais temas que os demais partidos querem colocar, nós queremos então propor uma reunião da mesa diretora, dos líderes dessa casa, para que logo após a votação do orçamento, a gente possa definir uma agenda de funcionamento para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que evidentemente queremos que essa agenda vá ao encontro, dos interesses da população dessa cidade. Então, são essas as minhas intervenções nessa tarde em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Falando pela liderança do PPS, concedo a palavra ao deputado Augusto Carvalho. Começa aqui, tá? Aí na hora que eu terminar, você vai dar um pause aqui. Aí fica naquele piscando e não encerra. Começa aqui, né? Aqui, ó, jogo da vida. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada houve, da parte de um deputado dessa tribuna, a referência sobre a atuação desse deputado, que estaria, por demais, preocupado com as questões nacionais e sem muita atenção às questões do Distrito Federal. Quero dizer que essa carapuça não me serve. Tenho feito o meu trabalho da maneira como acho que devo fazê-lo e nunca aceitarei qualquer tipo de enquadramento por parte de qualquer que seja o deputado ou partido. Continuarei dessa tribuna fazendo a minha crítica ao governo federal, aos métodos que são hoje repetidos, lamentavelmente, rompendo toda uma proposta de uma administração que deveria ser ética, e infelizmente nós vemos a continuidade de todas as práticas que se condenávamos à época do governo Fernando Henrique. Nós não podemos jamais deixar de condenar quando um governo e um partido que se dizia defensor de toda uma postura diferente com a coisa pública, na verdade, não está fazendo por merecer esse respeito. E quero me referir, por exemplo, além do que já foi falado aqui, dessa tribuna, o caso do filho do senhor presidente da República, o chamado Lulinha, que conseguiu uma mamata de uma empresa aparentemente privada, a Telemar, companhia telefônica, mas que é
constituída com a contribuição, com a participação acionária, principalmente dos fundos de pensão, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e de outras estatais e instituições públicas. E, na verdade, aquele empréstimo ou aquele patrocínio que já soma 15 milhões de reais, que só o Felizardo, filho do presidente da República, pôde, e a revista Veja dá com detalhes, mas a revista Veja faz parte da conspiração das elites. Os outros jornais, os outros interlocutores, a própria Polícia Federal certamente já está analisando o caso de tráfico de influência e poderá, com outros argumentos, demonstrar àqueles que pensam que faz parte de uma tentativa de desestabilização desse governo. Mas, senhor presidente, eu não tenho dúvida de que foi através da participação dos companheiros, que muitos deles desertaram do movimento sindical e passaram a fazer parte do aparelho de Estado, com assento nos conselhos de administração, no caso da Telemar, que nas decisões de maioria levaram com que a Telemar, estatizada quase, viesse a aportar essa vultosa soma de recursos a Felizardo, empresa do filho do presidente da República. Então são práticas, são questões que a cada dia se sucedem e que não adianta falarmos, nós temos de debater aqui as questões do Distrito Federal. Nós estamos num mundo globalizado e a alienação dos problemas do país e do mundo não é uma boa prática política de quem quer que seja que queira fazer política e principalmente política partidária como nós. Quero dizer que, em relação ao Distrito Federal, eu tenho pautado a minha atuação pela crítica a certas questões que são emblemáticas de como esse governo vem agindo, por exemplo, na questão que venho reiteradamente colocando aqui dessa tribuna, a gestão do lixo nessa cidade. Eu espero, nesse pouco tempo que me resta, que o apelo que temos feito para que o Ministério Público, que acompanha de perto, e o Tribunal de Contas, que acompanham de perto a elaboração do edital de licitação, que foi cancelado, e até hoje não sabemos qual vai ser a nova formatação. Infelizmente, a líder do governo não está aqui para novamente a gente apelar para ela, no sentido de que esse novo edital de licitação tenha uma nova formatação, de tal maneira que o monopólio que a Interpa, hoje sucedida no nome pela Qualix, que aliás, monopólio ela detém no país inteiro, em várias capitais da República, já em São Paulo, já teve contratos milionários ou bilionários, feitos ainda no governo da prefeita Marta Suplicy, por 20 anos. E, como foi bem aquinhoada em São Paulo, certamente pretende continuar sendo bem aquinhoada aqui no Distrito Federal. Eu espero que esse novo edital possa ensejar a participação de outras empresas que possam, inclusive, apresentar maneiras diferenciadas no trato da questão do lixo, que é hoje o grande desafio das grandes metrópoles do mundo. Lá em Nova Iguaçu, uma cidade que tem uma quantidade de produção de lixo semelhante à de Brasília, nós podemos ver a forma sustentável com que o lixo é tratado em um aterro sanitário. Aliás, colocando aquela cidade, inclusive, na rota milionária dos créditos de carbono, que hoje são negociados nas bolsas do mundo. Espero, senhor presidente, que nós possamos, ainda falando sobre as questões do Distrito Federal, concretamente, que nós possamos ter aqui no Distrito Federal uma outra visão, um outro paradigma, no que tange ao tratamento dos rejeitos da sociedade, de tal maneira que possa dar condições a que as pessoas que vivam da reciclagem possam trabalhar em condições menos abjetas em que trabalham hoje, lá no chamado lixão da estrutural, e a questão do meio ambiente possa ser tratada com a responsabilidade que até agora tem faltado ao governo do Distrito Federal. Muito obrigado.
Falando pela liderança do PDT, concedo a palavra ao nobre deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, deputado Chico Vigilante, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, senhoras e senhores da galeria, senhores jornalistas, eu venho, senhor presidente, à tribuna nessa ocasião para referir-me a uma matéria veiculada pelo Jornal de Brasília na última sexta-feira, dando conta da criação em Brasília de uma comunidade denominada Comunidade Metropolitana, e com o subtítulo dessa comunidade dizendo Ministério Peniel. O propósito dessa comunidade, segundo a matéria que foi veiculada pelo Jornal de Brasília, é de acolher em seu meio, como membros, pessoas que são citadas ali como não incluídas socialmente. Cita literalmente a expressão gays, lésbicas, transexuais, ou pessoas que, por alguma razão, não estão enquadradas dentro daquela definição específica ou padrão de feminino e masculino. Segundo o anúncio feito pelo jornal, essa igreja está aberta para a comunidade gay e que também não vai discriminar os chamados heterossexuais. Senhor presidente, sem entrar na questão do nome da igreja, que acabou gerando um certo desconforto e até constrangimento, porque, talvez até pela própria natureza do povo brasileiro, eu recebi dezenas de telefonemas de pessoas, amigas ou não, cobrando de mim como é que foi esse negócio de eu agora criar uma igreja em Brasília para atender ao público gay. E o nome Peniel, embora seja de origem bíblica, é um nome que tem um significado, por sinal, muito nobre, que eu considero até uma preocupação grande para mim, porque a palavra Peniel, em hebraico, significa a face de Deus. Esse nome Peniel, não sei por que razão foi escolhido, porque eu tenho aqui em minhas mãos, senhor presidente, uma pesquisa feita na internet a respeito da ICM, chamada Igreja da Comunidade Metropolitana. Esse é o nome internacional da igreja que acolhe gays, lésbicas e bissexuais e transexuais. E em Brasília eles botaram o subtítulo de Ministério Peniel. Eu não vou dizer que isso foi feito de propósito com a intenção de levantar a polêmica, porque essa questão do nome é um nome bíblico, então eu não vou aqui, não é patrimônio meu o nome, embora eu queira aqui mostrar para os deputados que já existe o registro de uma igreja em Belo Horizonte. Nós fizemos essa pesquisa, que inclusive, senhor presidente, essa igreja requereu a patente do nome, a igreja em Belo Horizonte chamada Igreja Peniel, e tem até a marca descrita, registrada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agora, o que eu quero detalhar não é nem essa questão do nome, embora eu esteja fazendo um esforço grande para tentar mostrar para todo mundo que eu não tenho nenhuma relação com essa igreja, não sou o fundador dela, não sou adepto dela, não comungo com os princípios defendidos por ela, e nem quero, de maneira alguma, estabelecer nenhuma aliança ou qualquer tipo de relação, especialmente política. E vou explicar por quê. Porque a minha visão de igreja não é a visão mercantilista, de igreja comércio, de igreja construída para atender a determinados públicos-alvo, de igreja criada para atender conveniências pessoais ou momentâneas. Porque senão, nós vamos ter igreja como quem tem loja de conveniência nos postos de gasolina, lojas de venda de roupa, para cada grupo, para cada gosto, para cada interesse do cliente vai ter uma igreja. Eu acho que igreja não é isso. A igreja não é uma roupa que você veste de acordo com o seu figurino.
A igreja tem que ser uma instituição que é maior do que o indivíduo. E não o indivíduo que dá as regras para a igreja, mas eu acho que a igreja é que tem que constituir um padrão moral, um padrão ético, um padrão teológico, e quem quiser entender esse padrão, participar da igreja. E o que tem acontecido, infelizmente, é que religião está virando cada vez mais uma coisa mercantilizada. E é por isso que me preocupa o surgimento de mais uma igreja para atender a mais um público específico. Quando Cristo estabeleceu a sua igreja, ele não o fez com a intenção de que a igreja tivesse um estereótipo. Aliás, Cristo foi totalmente contrário aos estereótipos da época. Ele veio para libertar o homem de todo jugo, inclusive do jugo das suas próprias fraquezas. A igreja foi constituída para ser um reforço ao ser humano conseguir se identificar como criatura divina e poder se colocar como alguém que é alvo da graça de Deus. E me preocupa essa tentativa de montar uma igreja para confrontar princípios. Eu acho isso absolutamente antiético, antiteológico, antiproducente. Vou explicar por quê, senhor presidente. E peço tolerância de mais um minutinho a Vossa Excelência. Vou explicar por quê. Já imaginaram se nós, de repente, quiséssemos, para atender à nossa conveniência, criar a igreja ou o partido, ou seja o que grupo for, que pudesse estar enquadrado dentro da minha visão? Aí nós íamos ter que criar uma igreja para cada indivíduo, ou um partido para cada indivíduo, ou um grupo, ou uma entidade para cada indivíduo. Já se disse, por exemplo, a respeito da seleção brasileira, que cada brasileiro é um técnico, e cada brasileiro tem uma seleção na sua cabeça. Já imaginaram se todos fossem técnicos da seleção brasileira? Nós não teríamos uma seleção, porque tem que ter alguém ali para dar a voz de comando. E eu quero, senhor presidente, colocar o seguinte: se os homossexuais, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais e todos os outros derivados e adjetivos que puderem ser apresentados, querem viver a sua conduta e querem que nós respeitemos essa conduta, então esqueçam esse negócio de religião. Qual é a razão de uma pessoa que tem uma conduta que ele quer que seja respeitada, fundar uma igreja que frontalmente está contrária àquilo que a pessoa está defendendo? Se olharmos para a Bíblia, e principalmente uma igreja evangélica, há uma declaração explícita de apoio ao ser humano em qualquer circunstância, inclusive se ele for homossexual. Como ser humano, merece respeito e dignidade. Mas não há na Bíblia nenhum versículo, nenhuma expressão, nenhum capítulo, nem livro da Bíblia que defenda que haja estímulo à prática do homossexualismo. Ao contrário. Então, se essas pessoas sabem que existe esse padrão teológico, para que participar de igreja? Para que fundar uma igreja que nitidamente já está em confronto com a sua própria maneira de ser, com a sua própria conduta? A igreja, na verdade, não é uma coisa que eu faço para atender aquilo que eu gosto, mas a igreja é alguma coisa que foi estabelecida por Deus, para que o ser humano pudesse se adequar ao padrão divino e poder se comportar dentro dele. Todos nós somos falhos e não estamos no nível da perfeição. Por isso que existe a igreja, para nos trabalhar, para modelar o nosso caráter, para construir a nossa personalidade cristã, para a gente atingir a estatura de homens e mulheres dentro do padrão de Deus. Igrejas criadas com estereótipos, igrejas criadas para atender público-alvo, não é a igreja de Deus, é a igreja do homem, e portanto é a igreja que foi feita já nascendo de maneira equivocada, errada, fugindo aquilo que deveria ser estabelecido como igreja. E eu fico me perguntando, se o homossexualismo, ou aqueles que praticam o homossexualismo, querem viver na prática do homossexualismo, que vivam, mas esqueçam esse negócio de ter uma igreja só para eles, porque não há correlação, não há como conciliar as duas coisas.
Acho até que aqueles que desejam trabalhar sua vida, seu caráter, sua personalidade para desenvolver uma postura diferenciada, poderão fazê-lo, e a igreja deverá ajudá-los. Mas fazer uma igreja, porque aí nós teríamos, sabe, eu estava pensando aqui, quem é ateu então? Se precisar de ter uma igreja, como é que vai ser essa igreja? Vai ser do tipo daquela que tem na Argentina, deputada Érica Cocai. A igreja Elvis Presbiteriana, que é uma igreja para o Elvis Presley. Vai ser a igreja do Maradona, que também tem na Argentina. Vai ser a igreja nos Estados Unidos dos necrófilos. Vai ser a igreja dos bandidos, do Comando Vermelho. Cada um tem a sua igreja para atender às suas conveniências. E cada um vai buscar se esconder atrás da fachada de uma igreja para mostrar-se santo, para mostrar-se bom, sendo que, na verdade, seu caráter e sua conduta conflita com o princípio do cristianismo. Se querem criar uma igreja que não use o nome do cristianismo, se querem criar uma igreja que não diga ser evangélica, porque só para concluir isso, 1 minuto. Já lhe dei 5 minutos. Obrigado. Eu sei que Vossa Excelência está incomodada com o tempo, mas eu já estou concluindo, deputada Érica Cocai. Não, porque Vossa Excelência disse que deu 5 minutos a mais, né? Mas eu precisava fazer esse esclarecimento, porque tem se dito por aí que eu estou sendo patrocinador de uma coisa com a qual eu não concordo em absoluto. Então eu quero que fique bem claro para os pares desta casa, que já me conhecem, já sabem também da minha formação teológica e, portanto, não pairaria nenhuma dúvida, mas é bom deixar esse esclarecimento. Porque, deputado, o Evangelho é algo de Deus para o homem, e não é algo do homem colocando-se como Deus para fazer suas próprias regras. Muito obrigado. Falando pela liderança do PFL, concedo a palavra ao deputado Brunello. Vossa Excelência disporá de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobres pares. Deputada Érica Cocai, deputado Peniel Pacheco. Hoje é com tristeza que eu venho mais uma vez a essa tribuna para tratar do assunto que se tornou recorrente na mídia e junto à parcela significativa da opinião pública. A incompreensão e, por vezes, a discriminação em relação à comunidade evangélica no Distrito Federal. Dessa vez, o fato relevante está mais importante no Jornal da Cidade, o Correio Brasilense. Neste final de semana, esse importante jornal produziu ampla matéria destacando supostos abusos de pastores evangélicos durante realização de cultos. A reclamação básica é com relação ao eventual barulho excessivo existente durante os cultos das igrejas evangélicas, durante as reuniões ferindo a legislação vigente. Em primeiro lugar, é bom ficar claro aqui que a comunidade evangélica sempre se pautou pelo cumprimento exemplar nas normas legais nessa cidade e em todo o Brasil. Eventuais abusos devem ser tratados com base no rigor da legislação. Mas a questão aqui não é essa. Desde que assumi o meu mandato parlamentar, minha luta tem sido no sentido de evitar que os templos evangélicos, principalmente eles, sejam de forma injusta e sistematicamente responsabilizados por todas as mazelas da sociedade moderna e as lacunas da legislação que hoje existe. As igrejas evangélicas desenvolvem, não só aqui, mas em todo o Brasil e principalmente aqui em Brasília, um importante trabalho social, ocupando a lacuna deixada pelo Estado por suas mazelas. Está provado, inclusive, deputado Chico Vigilante, que as pesquisas mais recentes do IBGE, órgão oficial do governo federal, que existe uma igreja evangélica, onde existe, são reduzidos os casos de assaltos, tráfico de drogas, assassinatos e estupros. Tal realidade pode ser comprovada em comunidades evangélicas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, não sendo diferente a questão aqui no Distrito Federal. Esse trabalho incessante, anônimo, de pastores e obreiros tem evitado os níveis de violências alarmantes em nossa cidade para que não produza um caos.
na segurança. Com a palavra de Deus, o conhecimento e a prática daquilo que ensina a Bíblia, vem sendo possível retirar pessoas do crime, especialmente os jovens que se enveredam pelos caminhos das drogas. Meus amigos, deputada Maria da Guia, deputado Peniel Pacheco, que também faz parte desse segmento. A questão do funcionamento da igreja, deputado Eurides Brito, em áreas residenciais, aqui no Distrito Federal, é agravada por um fato histórico. A maioria dos templos religiosos, em especial os evangélicos, se ergueu muito antes da aglomeração urbana. A igreja, em geral, se instalou em terrenos lá antes de existir a cidade. Por exemplo, Samambaia, Ceilândia, Riacho Fundos, anos antes da regularização e da centralização urbana nessas localidades. Crescimento esse, por sinal, desordenado e selvagem na nossa cidade. É preciso ter coragem para denunciar que muito pior para a sociedade é a proliferação de bares, boates, em áreas residenciais de toda a nossa cidade, inclusive bocas de drogas que muitas das vezes não têm-se coragem de tocar na ferida, de ir lá resolver essas questões, sem o devido controle e acompanhamento das autoridades responsáveis. Como eu já referi acima, a comunidade evangélica procura transformar pessoas, tirando-as do vício, das drogas, do álcool e de tantas degenerações da pessoa humana. Se eventualmente um culto religioso pode provocar um barulho acima permitido legalmente, o que quer dizer das micarês, dos festivais de rock, do carnaval de rua, eventos esses que produzem morte. Você não vê uma delegacia, um hospital não receber uma baixa, uma pessoa nesses dados eventos que dizem eventos de satisfação para a sociedade. E também recebendo as poupudas verbas públicas. Mas nesse caso, ninguém reclama, a mídia não se preocupa, mas o funcionamento das igrejas em áreas residenciais em Brasília enfrenta ainda outra questão, a questão do tombamento de Brasília, que é patrimônio cultural da humanidade. A cidade, na verdade, está engessada. No plano piloto, deputado João de Deus, o problema está praticamente resolvido, apesar de polêmica insistência sobre os templos ali na W3 Sul. Vou conceder mais um minuto a Vossa Excelência. Me ajude aí, deputado. Os planos diretores locais, tão discutidos nessa casa, deverão conter artigos capazes de resolver pendências legais para não emperrarem o funcionamento dos templos religiosos, que é uma consagração constitucional da liberdade religiosa. Não pode ser esquecido também a exigência do alvará de funcionamento para as igrejas está em pleno vigor, e o governo do Distrito Federal tem exercido seu papel fiscalizador nos templos religiosos, sejam eles evangélicos, católicos, espíritas, budistas, e aí se vão, inclusive o Ministério Peniel aí, ó. Companheiros, a igreja evangélica é a religião que mais cresce em todo o Brasil. A secular tradição católica de nossa sociedade talvez explique esses atos de incompreensão com o povo de Deus. Ocorre que a Constituição brasileira é clara. A liberdade religiosa é um princípio, um direito e uma garantia, deputado Chico Vigente, uma garantia. E peço mais tempo. Todos podem professar a sua religião em paz. Em geral, tem sido assim. Não há guerra religiosa em nosso país. As igrejas evangélicas não podem pagar essa conta dessas lacunas erradas não só na nossa cidade, mas como em todo o Brasil. O fato que as minorias contrárias à disseminação da palavra de Deus conseguem generosos espaços em jornais, no noticiário das emissoras de rádio, principalmente quando se fala de questão negativa. Faço aqui um apelo às pessoas de boa vontade, os meus nobres pares, às autoridades em geral, principalmente os nossos amigos da imprensa, da redação, que possamos ter uma formatação junto com os cristãos que somos. Vamos continuar trabalhando por um Brasil socialmente mais justo e mais fraterno. Deputado Chico Vigilante, veja bem, nós estamos estourando tempo e eu quero a vênia de Vossa Excelência, dado que a gente quase não usa essa tribuna. Mas hoje não podia ser diferente. Veja bem,
até falando da Casa da Bênção aqui, que é a igreja mais barulhenta, até meu povo gostou disso, porque quem faz barulho está fazendo a diferença em alguma coisa, né? Porque quem é omisso não faz nada e, pelo contrário, só traz distúrbios e intransigências. Mas eu tenho na minha mão, veja bem, Érica, deputada Arlete, Constituição de 1824. Eu descobri, porque nós temos uma cultura das igrejas em residência. Sabe por quê? Porque a religião católica apostólica romana, aqui no seu artigo 5º, diz que ela continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas, para isso destinadas sem forma alguma de exterior de templo. Deputado Chico Vigilante, veja bem, deputada Érica, deputada Arlete. Então o Estado mandou as igrejas evangélicas para as residências. Foi o Estado que mandou, o Estado, a Constituição do nosso país que mandou. E agora, o país, a Constituição precisa arrumar uma forma de liberdade para que nós tenhamos, não de ficar manchete a fé que dói tipo, não. A fé que faz uma progressão nessa cidade, a fé que transforma e a fé que faz a diferença nos meios sociais e realmente diminui os índices de insegurança nessa cidade. Porque muitas das vezes nós estamos saindo com segurança aqui nessa cidade e estamos vendo tanta coisa que não precisava ser vista. Agora eu acho que precisamos de ver outras coisas, coisas mais importantes, coisas atinentes a essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Falando pela liderança do PL, eu concedo a palavra ao nobre deputado Aguinaldo de Jesus. Em seguida, falará pela liderança do PMDB a deputada Eurides Brito, primeiro a vice-líder. Deputado Aguinaldo de Jesus. Conceda a palavra à deputada Eurides Brito, em seguida o deputado Aguinaldo de Jesus, que está colocando o uniforme ainda. Obrigada, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, prezados jornalistas, assessores, essa digna plateia que sempre nos honra aqui na casa. Presidente, eu gostaria de fazer hoje um registro de uma notícia alvissareira, mas que pode ter passado desapercebida a uma boa parte da população, medida que eu considero da maior relevância. É a medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional ontem pelo presidente da República antes de sua viagem à Inglaterra, tratando da questão da empregada doméstica. Entre os veios de escravidão que ainda resistem na nossa sociedade brasileira, está realmente este ofício que é absolutamente indispensável às famílias brasileiras, que é aquele exercido pela profissional do lar, pela chamada secretária do lar. Lamentavelmente, não são todos os brasileiros que se dispõem a assinar a carteira de suas empregadas, de seus empregados domésticos. A imprensa mostra hoje que há cerca de 3.400.000 trabalhadores domésticos no Brasil, com carteira assinada de um salário mínimo, dos quais 1.800.000 estão na informalidade, o que é um crime. Nós falamos sobre quando há uma blitz numa loja, quando há uma blitz em qualquer setor de comércio que encontra o empregado na informalidade, são multados os patrões, os gerentes, mas não se tem tomado medida idêntica para o caso dos domésticos. E eu quero me congratular com esta medida porque valorizo a profissão. Não só eu valorizo a profissão. Eu quero pelas mulheres, principalmente pelas mulheres profissionais, render uma grande homenagem às secretárias do lar ou empregadas domésticas, seja o nome que você der, porque creio que, assim como no meu caso, certamente no caso da deputada Érica Cocai, da deputada Maria da Guia, da deputada Arlete, de tantos outros,
nós podemos ter sucesso na nossa vida profissional fora, porque nós sempre tivemos a tranquilidade no lar, através de pessoas de bem que, em nossa ausência, desenvolvem um trabalho para nós indispensável para que com tranquilidade nós estejamos fora. Então não há hierarquicamente nenhuma diferença na importância do trabalho. Eu seria incompleta se eu não tivesse a tranquilidade no lar através de minhas secretárias, daquelas pessoas que há anos passam lá comigo, ajudando, que ajudaram a criar os meus filhos, que desenvolvem realmente um trabalho que me dá tranquilidade para exercê-lo na sociedade fora. E havia uma lacuna. Qual era a lacuna? É um emprego que se gera, mas se gera um emprego que nós não podíamos deduzir do imposto de renda. E por não poder deduzir do imposto de renda, muitas pessoas sugeriam à própria empregada que trabalhasse na informalidade. Nisso todos perdiam. Perdia a empregada, que ficava sem o seu direito futuro à aposentadoria, sem direito a um atendimento médico, enfim, sem os seus direitos sociais nesta clandestinidade. E esta medida chega em boa hora, vem ajudar a resolver este problema, e eu acho que agora restará a nós, as mulheres esclarecidas, uma outra luta, que é a de convencer aquelas que às vezes chegam à nossa casa e dizem, mas não ponha na carteira que eu sou secretária do lar. Nós temos que dizer que é tão dignificante quanto a outra atividade que nós desenvolvemos fora, seja ela qual for. Então eu acho que as boas medidas, as boas ações, venham de quem vier, não é porque veio de um governo do PT, que não é o governo do meu partido, mas eu acho que é um resgate a este segmento imenso de mulheres no Brasil que ganham honestamente o seu dinheiro, sendo profissionais, sendo secretárias do lar ou empregadas domésticas. Eu acho que foi um marco muito importante neste Dia da Mulher que amanhã o Brasil comemora. Muito obrigada, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra em nome da liderança do PL, o deputado Aguinaldo de Jesus. Passa, Leão. Senhor presidente, senhores parlamentares. Obrigado. Eu estava atentamente ouvindo o discurso do deputado Peniel Pacheco, dos companheiros evangélicos. Isso já é normal, infelizmente, no nosso país. Quando não tem o que publicar, se fala das igrejas evangélicas. Isso é normal, é natural. Só que muitas das vezes, em pesquisas, não se buscam a verdade dos fatos. Eu li, inclusive, essa matéria falando da Igreja Universal do Reino de Deus, do centro de Taguatinga. Inclusive, deputado João de Deus, aquele sargento bandido que foi lá ameaçar o pastor, eu fui pegar ele dentro da delegacia, porque ele pode ameaçar um pastor, mas eu queria que ele me ameaçasse. Se não fosse o delegado esconder ele lá dentro, eu ia mostrar para ele que eu sou pastor, mas também sou homem e tem que respeitar, né? E tem mais, aquele prédio que foi construído ali no centro de Taguatinga, ali não pode ter moradia, ali não pode ter residência, e foi construído, foi liberado, a igreja já estava lá. Então, às vezes, tem que procurar as verdades dos fatos para poder fazer qualquer denúncia. E nós temos visto, infelizmente, no Distrito Federal, uma perseguição implacável às igrejas evangélicas. Até hoje nós temos discutido, deputado Euridio Brito, normas para poder tirarmos os alvarás. E nós estamos lutando para isso. Agora, o que querem? O que algumas pessoas querem? Pedir a anuência a vizinhos. Qual é o vizinho que quer uma igreja do lado da casa dele? Ele quer uma boate. Ele quer 100 mil pessoas no carnaval de Ceilândia, gritando, um montão de gente pelada na porta da casa dele a noite toda. Isso ele quer. Mas uma igreja não quer, não. Boates na porta da casa dele, o pessoal vendendo cocaína, cheirando e fumando maconha. Isso é plausível, isso é certo diante da sociedade. Uma igreja incomoda. E nós temos aqui, deputado João de Deus, nós temos aqui um flagrante claro, não vou dizer
não vou dizer qual é a cidade, foram cobrar uma notificação aqui da Cefal, foram cobrar alvará de uma igreja nossa, que nós temos o alvará, está aqui o alvará, deram uma multa de R$300, R$300, está aqui, ó. E a fiscal disse o seguinte, que esse dinheiro tem que ser entregue na mão dela, e não ser depositado no BRB. E eu liguei para o secretário Antônio, e ele disse: Guinaldo, pode armar um flagrante e prendê-la. Eu vou fazer isso, vou marcar as notas direitinho, porque isso aqui é fraude, isso é sem vergonhice, isso é safadeza. Será que com as outras religiões também fazem isso? Ou é só com as igrejas evangélicas? Então, há um coro aqui dentro do Distrito Federal, o deputado Chico Vigilante, e o senhor lembra muito bem a luta que foi para abrir a Igreja Universal ali no CONIC, que era um âmbito de prostituição, um âmbito de drogados, de viciados, em que mudou a história do CONIC. O senhor lembra disso, que na época o governador era o Cristóvão Buarque, que nos concedeu a autorização até de funcionar ali, na época, com apoio do deputado, inclusive, da Vossa Excelência, deputado Magela, e mudou, deputado João de Deus, e outros companheiros que estavam aqui na época, que nos ajudaram. Hoje, o CONIC tem uma nova visão. Hoje o CONIC não é mais aquele âmbito de prostituição como era antes, e muito menos de tráfico de drogas. Pode acontecer uma coisa ou outra, mas não é como era antigamente. O senhor lembra disso muito bem. Quer dizer, as igrejas evangélicas, elas vêm para mudar a situação de uma cidade, e não para prejudicar. Mas, infelizmente, há muitas pessoas, deputado Euridio Brito, que preferem a bagunça do que a ordem. É por isso que estão aí, ó. Estão aí lutando para tentar esvaziar as cadeias e não conseguem. Aí querem reduzir a pena dos bandidos, querem fazer uma série de coisas para poder esvaziar as cadeias, mas não dão condições para que as igrejas evangélicas façam o trabalho social que tem que ser feito nesse país. Então, eu tenho a prova aqui concreta de que as igrejas estão sendo perseguidas. Há pessoas envolvidas para tentar extorquir as igrejas, para tentar fechar as igrejas. E nós não podemos de forma nenhuma permitir que isso possa continuar aqui na nossa capital. Não vou permitir, vou armar um flagrante, essa funcionária será demitida, e quando nós armarmos esse flagrante, vocês vão ficar sabendo quem é essa pessoa. Está aqui cobrando R$300 de uma igreja que tem alvará de funcionamento. Então, isso é imoral, isso é ilegal, e nós não vamos permitir. E toda vez que publicar sobre as igrejas evangélicas aqui, nós vamos vir para o debate, nós vamos discutir, porque é o meu povo, é quem eu defendo e vou defender sempre. Agora, o que colocaram aí a respeito dessa igreja de lésbica, de gays e não sei o quê, isso não tem nada a ver com igreja evangélica. Não tem nada a ver com igreja evangélica, porque as igrejas evangélicas, elas trabalham diferente. Elas vão ressocializar as pessoas, vão ajudar as pessoas a ter um comportamento bíblico. E esse comportamento não é um comportamento bíblico. Isso não quer dizer que nós odiamos essas pessoas. Pelo contrário, nós respeitamos, nós procuramos ajudá-las. Nós não vamos execrá-la do meio da sociedade. Se quiser a nossa ajuda, vai ter a nossa ajuda. Agora, nós não vamos coadunar com coisa errada envolvendo as igrejas evangélicas. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à deputada Maria da Guia. Deputado Wilson Lima. Deputado Expedito Bandeira. Vamos iniciar o comunicado dos parlamentares. Deputado Odilon Aires. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Augusto Carvalho. Deputada Evelise Long. Deputado Euridio Brito, já falou. Deputado Brunelli. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Floresta. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Arlete Sampaio. Peniel, preside aqui. Peniel, preside aqui que eu vou falar daqui a pouco.
aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero aqui fazer um registro de uma situação absolutamente inusitada que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Há 6 anos, a Secretaria de Estado de Saúde contratou um conjunto de agentes de vigilância ambiental. Pois bem, este ano, diversos desses agentes estão doentes, intoxicados pelo uso dos inseticidas que servem para combater o mosquito da dengue. É impressionante observar como um órgão que deveria preocupar-se com a saúde do povo não se preocupa com a saúde dos seus próprios trabalhadores. E que tenhamos hoje pessoas internadas por intoxicação por inseticida. O que significa dizer que essas pessoas não foram treinadas adequadamente para lidar com o combate à dengue e para lidar com o uso do inseticida. Então fica aqui o nosso registro e nós acabamos de encaminhar um requerimento à Secretaria de Saúde que nos informem quantas pessoas estão contratadas, qual a situação real dessas pessoas e que medidas a Secretaria de Saúde está tomando para evitar que permaneçam esses problemas entre aqueles que trabalham para combater a dengue para o conjunto da população. Em segundo lugar, eu quero aqui lembrar que em amanhã, sendo o Dia Internacional da Mulher, um convite que queremos fazer a todos e a todas para a marcha que acontecerá com concentração a partir das 10 horas em frente à Catedral e um ato público em frente ao Ministério da Previdência às 11 horas, para que as mulheres de todo o Brasil, as mulheres que se dedicam a cuidar dos seus filhos, a cuidar da casa, elas possam ter assegurado direito à aposentadoria. Então, nós amanhã estaremos juntas com essas mulheres para levar o governo Lula a essa reivindicação, que além do benefício que o governo ontem, através da medida provisória, concedeu às empregadas domésticas, que também se analise e se coloque na legislação a possibilidade das mulheres donas de casa, aquelas que o IBGE bate na porta e pergunta: a senhora trabalha onde? E ela fala: não, eu sou do lar. Aí o IBGE diz para elas: então a senhora não trabalha. Como se o trabalho do lar, a cuidar dos filhos, lavar a roupa, fazer a comida, cuidar de tudo da casa, não fosse um trabalho socialmente extremamente importante. Então nós engrossaremos as fileiras das mulheres que estaremos lutando para que essa reivindicação seja atendida pelo governo. Quero também lembrar aqui a existência da Lei 3.582/2005, da minha autoria, que propõe que o Estado assuma um trabalho para a recuperação dos homens agressores. E esta lei, até o momento, não foi regulamentada pelo governo do Distrito Federal e precisa sê-lo. Hoje à tarde estaremos à frente do Palácio do Buriti para justamente entregar um dossiê ao governo do Distrito Federal, mostrando a violência crescente contra as mulheres em nossa capital. E nós queremos que seja regulamentada a Lei 3.582 para que nós tenhamos um meio de fazer com que os homens compreendam a importância de respeitar as suas companheiras, de tratá-las com igualdade de direitos e que elas não sejam vítimas da violência, como acontece hoje aqui na nossa cidade e também em todo o nosso país. Quero também lembrar ainda a necessidade e cobrar do governo a regulamentação da lei que trata da alimentação saudável nas escolas. Nós vimos hoje em reportagem da TV Globo o crescimento significativo da obesidade entre jovens e adolescentes e que somente um processo de reeducação alimentar será capaz de resolver. E dizer que a Universidade de Brasília, o Observatório de Políticas Públicas do Departamento de Nutrição, oferecerá a partir do próximo sábado, de 8 às 18 horas, até o dia 8 de abril, o primeiro curso para os cantineiros.
para que eles sejam habilitados esses cantineiros sejam habilitados a cuidar da alimentação saudável de todas as crianças, jovens e adolescentes da nossa cidade. Por último, aqui fazer um registro da iminência de fechamento do Hospital São Vicente de Paula pelo Ministério Público, em função das péssimas condições de atendimento às pessoas. A deputada Érica Cocai, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, já esteve lá, eu já estive lá e verificamos em loco a situação dramática que hoje vivem aqueles pacientes de transtornos mentais que estão hospitalizados naquele nosocômio. Portanto, que as autoridades do Distrito Federal tomem as providências para evitar que um único serviço que trata dos transtornos mentais de Brasília, no sentido da internação, que esse serviço seja fechado em função da precariedade do atendimento. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de informar da tribuna no dia de hoje. Há expediente sobre a mesa, solicito, senhor secretário, que proceda a leitura. Requerimento da deputada Arlete Sampaio. Requer o encaminhamento de solicitação de informação ao secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado João de Deus. Cria o espaço do povo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Chico Vigilante. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jacques de Oliveira Pena. Projeto de decreto legislativo do deputado Chico Vigilante. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jairo Bisol. Indicação do deputado Brunelli. Sugere ao senhor secretário de Estado da Educação do Distrito Federal urgente implantação de um centro educacional infantil na QS11. Indicação do deputado Brunelli. E segue-se, senhor presidente, mais 14 indicações da deputada Eliana Pedrosa. Conceda a palavra à próxima oradora inscrita, a deputada Érica Cocai. Gostaria de desejar uma boa tarde a cada um e cada uma que nos assistem nesse momento, a todos e todas que aqui estão, e dizer que ontem nós tivemos nesta casa um momento muito belo, o momento do lançamento da campanha ecumênica da fraternidade. A campanha que prega a inclusão das pessoas com deficiência. Ontem os parlamentares que aqui estavam, e eu transmito isso oficialmente à mesa diretora, deliberaram propor que todos os projetos que digam respeito à inclusão de pessoas com deficiência tenham prioridades nessa casa. Nós temos inúmeros projetos que, neste ano particularmente, que é o ano da acessibilidade, o ano em que a campanha da fraternidade diz que todos e todas têm que caber dentro desta sociedade, que possamos estar trabalhando na perspectiva de ir analisar todos os projetos que dizem respeito à inclusão e à desconstrução de uma discriminação, porque nenhuma deficiência é maior que a pessoa, deputado Peniel Pacheco, como nenhuma orientação sexual é maior que a pessoa. Nenhuma forma das pessoas se relacionarem e construírem as suas relações humanas podem ser consideradas e podem tomar e podem servir como estigma ou como exclusão destas pessoas da vida social. Ora, no momento em que as suas ações e a forma como você busca a felicidade não interfiram e não provoquem a opressão ao outro ou à outra, há que se primar pela liberdade. Foi Cristo que disse, estar na Bíblia, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Disse, vinde a mim todos, e disse, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso.
Ali não houve qualquer tipo de exclusão, qualquer tipo de pessoa que pudesse estar excluída do acolhimento amoroso de Deus. Porque se não encararmos Deus com amor, mas objeto de uma guerra de exclusão, ou objeto e álibi sutil de discriminação, estaremos negando o próprio Deus. Eu creio que não existe um outro exemplo, ou talvez não exista um outro exemplo, de tamanha demonstração de igualdade quanto deu Cristo, que morreu e sofreu como homem, sendo filho de Deus. Morreu como um ser humano, sentindo as dores de um ser humano. Esta igualdade tem que se expressar nas nossas ideias, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Senão estaremos, em nome de Deus, negando princípios divinos. Portanto, não há que se ter uma igreja que ali, qualquer que seja ela, exclua qualquer ser humano, em função das formas como este ser humano se comporta na busca da felicidade e na busca da liberdade. Até porque, o que é um padrão bíblico que aqui foi falado pelo deputado Aguinaldo de Jesus? Padrão bíblico? Há que se incluir um padrão bíblico? O que é um padrão bíblico se não era um padrão de acolhimento e de amor, de engrandecimento do ser humano, porque possibilita a ele o exercício exclusivo do ser humano da transcendência do diálogo com o infinito. O que é o padrão de Deus? Que padrão de Deus é este? Porque na medida em que ele é traduzido, este padrão de Deus, pelos homens e mulheres, e aí se consolida em uma instituição, está também sujeito neste processo de transposição e tradução às falhas humanas. Nós temos visto a Igreja Católica pedir desculpas a tantos que sobre o sino das igrejas católicas em uma outra etapa foram excluídos e oprimidos. Pedir desculpas. A Igreja Católica tem feito uma autocrítica de sua função em determinada etapa da história da humanidade, na perspectiva de rever conceitos que foram implementados e que foram signos de opressão sobre o badalado sinos da própria Igreja Católica. Nós não queremos que esta postura de autocrítica seja cessada, porque é assim que a humanidade caminha e se aproxima de Deus. Portanto, diria que excluir a possibilidade dos homossexuais frequentarem igrejas em nome de um padrão bíblico ou de Deus, traduzido e colocado em prática pelo ser humano, é negar a palavra de Deus e o exemplo de Cristo. É o Chico ou sou eu? Só cabe lembrar a deputada Érica que o mesmo Jesus que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse também: tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo de Cristo é um princípio, é uma norma. Quem quiser se enquadrar na norma, está tomando o jugo. Quem quiser ficar fora da norma, não estará seguindo a Cristo. Concedo a palavra ao deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, no início da minha falação aqui, senhor presidente, parabenizar e me congratular com um companheiro meu do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Swedenberg Barbosa, o Bege, que acaba de ser
nomeado, já está publicado no Diário Oficial de hoje, pelo presidente da República como assessor especial do presidente Lula. Há 20 dias atrás, o BERJ tinha me comunicado, tinha sido chamado pelo presidente, tinha sido convidado pelo presidente Lula para a assessoria especial do presidente. Isso é importante, deputado Peniel Pacheco, porque é uma pessoa de Brasília, uma pessoa que tem a maior respeitabilidade da população do Distrito Federal e que passa a integrar diretamente a assessoria do presidente Lula. Então, está de parabéns o BERJ. Mas eu quero, nessa tarde de hoje, senhor presidente, falar da nossa visita na tarde de ontem ao ministro interino das Minas e Energia, o doutor Nelson Rubner. Estive lá ontem, deputada Eurídice Brito, Vossa Excelência, que foi presidente da CPI dos combustíveis. Nós levamos 4 proprietários de postos independentes do Distrito Federal, entre eles o Márcio, que Vossa Excelência conhece tão bem, foi um dos principais colaboradores da CPI dos combustíveis. E nós fomos ao ministro Nelson Rubner, levando toda uma documentação para, mais uma vez, mostrar a ação predatória do cartel dos combustíveis aqui no Distrito Federal. Entregamos a documentação, sugeri ao ministro Nelson Rubner que coloque a Polícia Federal para investigar esse negócio aqui no Distrito Federal, já que existe um convênio entre a Polícia Federal e o Ministério das Minas e Energia para investigar o setor de combustível. Me assegurou o ministro Nelson Rubner de que chamaria a BR Distribuidora e a própria Petrobras ao Distrito Federal para que eles possam explicar o que está acontecendo com relação, deputado Eurídice, àquele contrato que tão bem Vossa Excelência conhece, que é o contrato entre a Gasol e a BR Distribuidora, que é um contrato nocivo à população do Distrito Federal e aos cofres públicos. Tanto é que deu um prejuízo de 53 milhões de reais aos cofres da BR Distribuidora, portanto, cofres do povo brasileiro. E nós mostramos a ação desenvolvida por essa, o que eu diria, essa ação criminosa desenvolvida pelos proprietários, maioria dos proprietários de postos de gasolina aqui do Distrito Federal. Que eles, mais uma vez, tentam intimidar os proprietários independentes. Tanto é que o Márcio, deputada Érica, está vendendo gasolina a R$ 2,42, deputado Paulo Tadeu, lá no centro de Itaguatinga, e a gasolina de boa qualidade. E eu aproveito aqui para chamar, inclusive, os deputados a, quando quiserem abastecer em Itaguatinga, a R$ 2,42, exatamente para ajudar no sentido do combate ao cartel. E o que fez o cartel, deputada Érica? Exatamente, deputado Paulo Tadeu, colocar o preço de R$ 2,38 nas imediações, para sufocar esse revendedor independente que estava com um preço menor. Aí a própria Gasol, que tem posto em Itaguatinga, baixa para R$ 2,38, entretanto, aqui no plano piloto, eles vendem a R$ 2,70. Isso é uma vergonha, isso é uma indecência, isso é um tipo de coisa criminosa que é praticada contra a população em defesa do Distrito Federal. E nós, tive a satisfação de trabalhar lado a lado com a deputada Eurídice Brito, fizemos um trabalho que até hoje repercute nessa cidade e repercute no Brasil, que quem dera que a CPI Nacional tivesse feito o trabalho com a seriedade que nós fizemos, a CPI do Congresso Nacional, se tivesse agido com a seriedade que nós agimos aqui na Câmara Legislativa, talvez a situação hoje fosse outra. Eu agora estou pedindo uma audiência ao ministro Márcio Tomás Bastos. Então, logo seja concedida a audiência, deputado Eurídice Brito, quero que Vossa Excelência esteja lá comigo. Vamos levar os proprietários independentes dos postos e vamos conversar com o ministro Márcio Tomás Bastos para que ele determine ao CAD, para que julgue aquela ação que está caducando lá nas gavetas do CAD, para que possa, efetivamente, deputado Peniel Pacheco, a gente resolver esse problema da cartelização dos preços aqui no Distrito Federal. Portanto, nós vamos conversar com o ministro Márcio Tomás Bastos, mas, para nossa felicidade também,
uma ação que tinha sido desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União, que tinha aplicado uma multa de 53 milhões de reais à BR Distribuidora e à Gasol. Essa ação tinha sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, deputado Peniel Pacheco, e felizmente o Supremo agora vai se pronunciar. A liminar estava em vigor, o Supremo já pautou, e eu não tenho dúvida que ao votar essa questão será pelo acatamento da posição do Tribunal de Contas da União. E aí a gente arrebenta com esse cartel que tem prejudicado a todos nós. Eu quero ao final aqui, deputado Peniel Pacheco, me solidarizar com Vossa Excelência. Eu li as matérias, vi da preocupação de Vossa Excelência, devo dizer aqui que Vossa Excelência é um homem de bem, um deputado sério, sou católico, mas devo dizer que Vossa Excelência é um pastor correto. Tanto é que eu tive a oportunidade, eu não sabia que Vossa Excelência tinha um programa na TV Bandeirantes, eu tive a oportunidade de assistir nesse domingo o programa de Vossa Excelência, para mim foi um regozijo em assistir a pregação com a seriedade, com a sobriedade que Vossa Excelência prega. Portanto, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência em função do uso indevido do vosso nome para essa igreja que surgiu aí no Distrito Federal. Senhor presidente. Senhor presidente. Conceda a palavra à deputada Érica Cocai para... É uma questão de ordem, deputada? Questão de ordem. Peço, por favor, o microfone do plenário. Não, gente, vamos votar. Não, o João está inscrito. Mexe. Senhor presidente, apenas informar que eu e a deputada Arlete Sampaio estaremos nos retirando do plenário neste momento, porque iremos participar da vigília que busca dar visibilidade à violência contra a mulher aqui no Distrito Federal, que atingiu quase 5.000 casos. Estamos, inclusive, com uma agenda para entregar oficialmente ao governo do Distrito Federal para que sejam efetivadas políticas públicas no sentido de desconstruir um quadro de violência. Nem a violência contra a mulher, nem a violência contra o homossexual, porque todos têm o direito à vida plena e a todas as suas relações. E, por fim, senhor presidente, apenas anunciar que os evangélicos foram muito discriminados nesse país, indevidamente discriminados. No momento em que o Estado não era laico, chegou a se atestar que havia uma religião oficial nesse país. Nós sempre trabalhamos na perspectiva de que não houvesse qualquer tipo de discriminação para as opções religiosas, assim como defendemos que não haja qualquer tipo de discriminação para qualquer ser humano. Até porque, senhor presidente, orientação sexual homoerótica não é nada que possa ser considerado abusivo ou que seja considerado mesmo um pecado, até porque o jugo de Deus considera que todas e todos são seres humanos com direito à vida e à felicidade. Nós estamos nos retirando neste momento e voltaremos, se for possível, o mais rápido que possibilitar. E lembrando só mais uma vez que amanhã haverá a marcha, a partir das 10 horas, concentração na Catedral, para que a aposentadoria das donas de casa possa ser regulamentada. Já está prevista na Constituição desde o ano passado, mas que possa ser regulamentada, e esta semana será uma semana de atividades intensas, que sejam todos os dias de direitos iguais para as mulheres. Eu vou acolher a questão de ordem de Vossa Excelência e quero dizer apenas que, em primeiro lugar, por estar na presidência, não cabe a mim promover debate diretamente com Vossa Excelência. Segundo, essa questão teológica não deve ser o foco principal do nosso debate aqui na Câmara. Mas, se Vossa Excelência desejar, nós poderemos sim conversar sobre o que a Bíblia diz a respeito da pessoa humana, como ela deve ser respeitada na sua condição de ser humano. Mas a mesma Bíblia que diz que nós devemos respeitar todo ser humano, independentemente de qualquer aspecto, ela condena determinadas práticas
E nós não estamos contra o ser humano, estamos contra certas práticas. Com a palavra, o deputado Chico Floresta. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou aqui com o nosso requerimento de CPI, que inclusive agradeço a assinatura de Vossa Excelência, e que já conta com 13 assinaturas de parlamentares. Eu até saí do exercício da presidência para colher junto aos meus pares. Estou surpreso com a anuência desse tema, porque, na verdade, essas concessionárias de telefonia do Distrito Federal, elas foram campeãs, deputado João de Deus, campeãs das reclamações no PROCON no ano passado. Só para que o senhor tenha uma ideia, foram 140.254 queixas computadas até novembro do PROCON, que é 27% do total de todas as queixas registradas do PROCON. E o principal elemento dessas queixas é a falta de transparência nas contas. A população reclama porque às vezes vem lá discriminado determinados serviços que eles inclusive não utilizaram. E está lá onerando a conta do consumidor. Então, eu quero trabalhar para que nós tenhamos aqui a assinatura dos 24 parlamentares, para que essa CPI possa ser instalada, para que a gente possa colocar nesse banco esses que se consideram os grandes poderosos do Brasil de hoje, que são as concessionárias de telefone, e poder defender o direito do consumidor do Distrito Federal. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao último orador inscrito, deputado João de Deus. Senhor presidente. Logo em seguida, deputada, eu ouvirei Vossa Excelência, eu concedi a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, eu quero fazer uma questão de ordem. Pode. Senhor presidente, minhas senhoras e senhores, pessoas do povo que vieram nessa tarde à Câmara Legislativa, a imprensa, eu quero comunicar que, mais uma vez, a UNB prega uma peça aos repórteres e cinegrafistas e iluminadores da TV Legislativa. De tanto a gente reclamar, eu gostaria que as pessoas da imprensa pudessem me ouvir, que de tanto a gente reclamar aqui das pessoas que estão trabalhando na TV Legislativa de uma forma ilegal, a UNB mandou mais de 20 funcionários, senhor presidente. Vossa Excelência, por um minuto, gostaria de convidar o deputado Chico Floresta para assumir a presidência dos trabalhos. Preciso me ausentar por um momento. Então, libera logo. Deixa isso. Olha, senhor presidente. Então, mais de 20 trabalhadores da imprensa estão hoje desempregados porque a UNB não honrou o contrato que tem com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por isso eu sugiro à mesa diretora, deputado Chico Vigilante, que possa extinguir imediatamente e convocar a licitação para de imediato fazer com que essas pessoas voltem, esses profissionais da mídia voltem a trabalhar. Eu quero também parabenizar Vossa Excelência por todas essas assinaturas que Vossa Excelência, deputado Chico Floresta, conseguiu para a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar o grande número de reclamações sobre o atendimento a usuários e serviço prestado de concessionária de telefonia do Distrito Federal, em especial as cobranças indevidas. Nós sabemos que a população sofre